Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12. Eu quero levar você então a entender o chamado de Deus a Abraão. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí Deus vai dizer então por que está mandando ele sair da terra, mandando ele sair do local onde ele estava para ir em direção à terra que Deus iria mostrar a ele. O objetivo de Deus era fazer dele um grande povo, o abençoar, tornar famoso o seu nome e abençoar aqueles que abençoassem Abraão. Olha que coisa! A vida de Abraão, o chamado de Abraão é tão forte que Deus fala com Abraão o seguinte: aqueles que te abençoarem em algum momento da sua vida, eu vou abençoar eles também. Mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados também. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero que você entenda esse texto conhecido de todos nós, mas eu quero que você entenda o que Abraão está ouvindo, porque é isso aí que vai fazer a diferença do texto. Falar da fé de Abraão, do princípio, da saída, isso é muito bacana, é muito legal, mas olha o que Deus fala com Abraão. Em certo momento, então, essa palavra então é em algum momento da história, aparece Deus falando com um homem. Mas quem era esse homem? Um homem de 75 anos, a sua esposa chamada Sarai era estéril, uma senhora, e Deus fala com ele e faz uma promessa para ele, dizendo: olha, eu farei de você um grande povo, vou abençoar quem te abençoa, vou fazer através de você, os povos da terra serão abençoados. Como Abraão ouve isso? Ele está ouvindo Deus dizer assim, em outras palavras, para que você possa entender: eu vou te dar um filho, porque não poderia ser pai de um povo se não houvesse descendente. Ele está dizendo: eu vou te dar um filho, eu vou fazer a tua mulher, que é estéril, ficar fértil, eu vou fazer através disso que eu estou te chamando, o teu nome famoso na terra, e estou liberando uma bênção sobre a sua vida extraordinária. Era isso que Abraão estava ouvindo. Que coisa linda. Mas a questão é de olhar para a sua realidade. A realidade não tinha nada a ver com aquilo que Deus estava falando. Deus estava falando algo que para Abraão não era a realidade dele. Ele não era pai, a mulher não podia ter filhos, ninguém iria abençoar ele, mas ele ouve justamente a promessa. É tudo que contradiz a nossa realidade. A promessa de Deus é aquilo que vem mudar a nossa realidade do momento, que vem mexer na história, vai mexer em tudo que já está designado e determinado. Uma promessa é isso. E olha que coisa linda, que Deus chama Abraão, e esse chamado de Deus, dentro da sua impossibilidade, a Bíblia diz que ele decide ir para uma coisa que não tinha certeza, apenas debaixo de uma palavra. Não havia ninguém que havia prometido a ele um cargo, não havia ninguém que teria dito para ele: olha, se você vier trabalhar comigo, você vai crescer aqui na empresa. Não, apenas uma palavra de Deus que fala com ele. E com certeza essa saída de Abraão da terra que ele estava não foi algo tão fácil para ele. Ele teve que desacreditar da sua realidade. Eu queria profetizar sobre a sua vida isso, que você precisa desacreditar daquilo que você está vendo hoje. Porque a gente acredita que não vai, que não consegue, a gente acredita na realidade. A realidade, ela dita a nossa vida. E o nosso hoje, em algum momento lá atrás, nós acreditamos na realidade do que a situação disse, e hoje estamos vivendo o reflexo
daquilo que cremos. Na verdade é o seguinte, não existe ninguém incrédulo. Todos nós acreditamos ou na realidade ou em Deus que vai além da realidade. Ninguém aqui pode dizer eu não acredito. Acredita que vai ficar essa mesma coisa ou que você pode confiar em Deus que é capaz de mudar a nossa história. A decisão é nossa. Deus não falou para ele nada mais do que isso. Isso teria que ser suficiente para ele mudar a sua vida, mudar o rumo. Ele teria que desacreditar que Sara era estéril, ele teria que desacreditar que ele não era pai, ele teria que desacreditar em toda aquela realidade que ele estava vivendo há 75 anos da sua vida. Não era fácil. Não está chamando um jovenzinho de 20 anos que tem uma vida inteira para frente, está chamando já alguém que já está maduro e que mais do que nunca é convicto de uma realidade que mais de 30, 40 anos acompanha a vida dele. Não é tão fácil romper com isso. Não é tão fácil você pegar uma pessoa que está há 20 anos vivendo uma realidade, um caos, e você falar para ela, olha, Deus vai mudar a sua vida. Há uma resistência interior, há uma resistência espiritual, há uma resistência emocional. E eu quero mostrar para você uma mulher que teve essa resistência na Bíblia. A mulher sunamita. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, a Bíblia vai mostrar a história de uma mulher que decide construir um quarto para o profeta. E ela decide construir porque o profeta passava por aquela região e todas as vezes ela sentia misericórdia, compaixão do profeta e queria que ele tivesse um lugar para descansar. Ela decide então construir um quarto em cima da sua casa para o profeta, com uma mesa, com uma cadeira e com uma cama. E naquele momento que ele coloca lá e constrói, porque ela tinha condições para isso, o profeta fica constrangido, porque aquele que não vive para receber, quando recebe, ele fica constrangido, porque a sua vida é sempre dar. O profeta fica constrangido, chama Geazi, que era o seu moço, e diz assim, moço, vai lá na casa da sunamita e vê se tem alguma coisa que eu possa fazer por ela. Então o rapaz chega lá e vê que ela tinha tudo. Era uma pessoa rica nesse momento da Bíblia Sagrada, nessa história do Antigo Testamento. E aí ele diz, olha, não tem nada que ela precisa, mas eu sei que tem uma coisa que ela não tem, filho. Aí o profeta diz, olha, então vai lá e diga que daqui a 1 ano ela vai segurar um filho. Quando o menino vai chegar para a mulher sunamita e diz para ela, olha, o profeta mandou vir aqui e dizer para você que daqui a 1 ano você vai ter filho. Ela diz assim, não minta para mim. Ela resiste ao milagre que Deus estava fazendo na vida dela. Ela estava tão convicta, a Bíblia não diz o motivo pela qual ela acreditava, ou se ela tinha perdido algum filho, porque isso marca a mulher, marca a família. A Bíblia não diz o que havia acontecido, ou se ela era estéril, mas diz que ela rejeita. Por algum momento ela era tão cheia daquela realidade, ela aprendeu a conviver sem o filho e dizer, tá bom, enquanto não estava nada bom. E muitas das vezes Deus não pode fazer milagres na nossa vida, porque nós rejeitamos o milagre, por marcas do passado, por coisas que nos marcaram, por situações que a gente não quer mais tocar, por decepções, por amarguras. E ela diz, não minta para mim, por favor, não minta para mim. E Geazi disse, daqui a 1 ano você vai segurar um filho. Aleluia. Mas ela teve que romper. Ela teve que romper emocionalmente. Ela tinha que desacreditar que a impossibilidade dela agora estava se tornando uma possibilidade. Coloca a mão no ombro do irmão que está do seu lado e diga para ele, meu irmão, hoje você precisa romper com crenças, com traumas, com dores, com angústias, que impedem de você ouvir a voz de Deus. Tem algo maravilhoso para acontecer daqui para frente. Tem algo que Deus quer fazer daqui para frente, mas nós temos que desacreditar na nossa realidade. Você tem que olhar para a sua vida hoje, pela fé comigo, aqui nesse lugar,
olhar para a sua realidade e dizer: ei, eu vou dizer uma coisa para você, você não vai ser mais a minha realidade. Porque Deus é capaz de curar qualquer enfermidade. Deus é capaz de abrir qualquer madre. Deus é capaz de fazer o impossível. Deus é capaz de mudar a tua vida hoje para amanhã. Ele é capaz de fazer o morto ressuscitar. Ele é capaz de dizer: Lázaro, venha para fora. Ele é capaz de ressuscitar aquilo que está morto, que está fedido. Ele tem poder, Ele é poderoso. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, pelo qual nós cremos. Desacredite daquilo que a vida determinou, que o diabo sentenciou, e diga: eu não acredito mais em você. E para acreditar naquilo que Deus está dizendo, nós temos que desacreditar, por incrível que pareça. Porque se nós acreditarmos apenas no que Deus está falando, sem desacreditar da nossa realidade que nós estamos vivendo, em algum momento lá na frente, quando a situação mostrar que não é nada daquilo que Deus falou, a gente vai querer voltar como o povo de Israel queria voltar para o Egito. Você tem que desacreditar para acreditar no novo que Deus tem para cada um de nós, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. E se você recebe essa palavra, diga amém. Há uma voz de Deus hoje falando com os Abraãos dessa geração. Há uma voz de Deus falando com as Saras desse lugar, dizendo: ei, eu tenho algo novo, muito maior de tudo que você já viveu até agora. A condição era sair, era obedecer. Nós precisamos ter coragem para dar os próximos passos. É interessante que essa voz de Deus para Abraão foi suficiente por esse momento. Abraão larga sua terra, ele larga sua família, quer dizer, quase toda a sua família, decide levar o seu sobrinho com ele. Não era para ter levado, mas ele decide levar. E Deus havia falado: não leva ninguém, porque o propósito de Deus era com eles. Muitas das vezes nem todos na nossa família vão fazer parte da promessa que Deus tem para a gente. Temos que entender isso. E por que Deus não permitiu? Sai do meio deles, porque com certeza no meio deles havia uma impossibilidade. Senão Deus não faria isso. Deus é o Deus da família. Mas Deus manda romper com a família. Não falo o motivo e nem quero conjecturar o porquê, porque a gente pode pecar na análise do contexto. Mas com certeza, analisando de uma forma global, podemos imaginar com certeza que havia um problema entre os familiares que o impediam de viver aquilo. Por isso Deus manda ele sair e deixar todo mundo para trás. Vai que eu estou falando com você. Abraão teve coragem suficiente para acreditar, e não só acreditar, porque, bispa, a Bíblia diz: então o Senhor disse a Abraão, não disse a Sara. E Abraão então teve que falar com Sara: Deus falou comigo que eu serei pai. Como seria esse relacionamento? Um relacionamento de uma mulher ouvir e dizer assim: você está louco? Que Deus é esse que falou com você? Eu não posso ter filho, você sabe disso. Mas a fé ou a voz de Deus foi tão poderosa que não só movimentou Abraão, mas teria que movimentar Sara. E Sara é movimentada pela voz de Deus. E ela recebeu a coragem, ela recebeu a palavra: eu vou ser mãe. Abraão sai com seus animais. Abraão era próspero por causa da terra. Não quero falar da geografia, eu quero me atentar ao contexto. E naquele momento que eles estão saindo, a certeza de que ele seria pai, a certeza de que ela seria mãe, estavam em cada passo que davam. Cada passo que eles davam, uma certeza: estamos mais perto a cada minuto do nosso milagre. A cada dia mais perto do nosso milagre. Aquela voz, Abraão teve coragem para ouvir a voz de Deus. Mas isso é interessante. Queria que você fosse comigo aqui no capítulo 15. Deixa aberto aí, quero levar você a entender
E nesse momento que Abraão sai, ele vai levando o seu sobrinho, e nesse percurso de caminhada, eles começam a enfrentar dificuldades, como a caminhada de qualquer um de nós que está aqui. A maioria das vezes não é fácil, a maioria das vezes mesmo. E Abraão vai encontrar as dificuldades, muitas dificuldades. O tempo vai passando, e aquela voz de Deus tão poderosa, ela vai perdendo a sua força, pela coragem que ele teve de acreditar naquilo, vai perdendo a sua força, até que Ló cresce, multiplica, prospera, porque ele estava do lado de Abraão. Ouça isso, Ló só prosperou porque Abraão permitiu que ele fosse com ele. E no momento Ló falou assim: não, eu tenho os meus pastores, eu quero as minhas ovelhas. Imagine Abraão no meio do percurso para viver o seu milagre, agora com um problema com o seu sobrinho, e o seu sobrinho querendo uma parte que nunca deveria de ser dele. Mas num certo momento as pessoas acham que têm direito daquilo que nunca tiveram. Abraão está enfrentando isso. Há uma desavença, eles vão para as regiões montanhosas e ricas de vegetação de Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para os carvalhais de Manre, uma região seca, sem vida. O que carregava a promessa vai para a prova, e aquele que foi permitido fazer parte da promessa do outro vai para o lugar melhor. Abraão está vivendo agora aquela força, aquela palavra, por causa de tudo que está acontecendo na sua vida. A sua coragem já está mais fraca. Aquela voz de sai, que impulsionou, que fez ele chorar, que fez ele se alegrar, diminuiu. E agora no capítulo 15, depois disso tudo que acontece, depois dessas coisas que eu acabei de relatar para você, como diz o versículo 1, o Senhor falou a Abraão numa visão. A necessidade de Deus falar durante o percurso, a necessidade de Deus confirmar aquilo que ele havia falado lá atrás, porque nós vamos começar a enfrentar dificuldades, e muitas das vezes é assim nos dias de hoje. Pessoas entregam a vida para Jesus, elas ficam apaixonadas pela igreja, elas ficam apaixonadas pela obra, elas vêm todos os cultos, e vai passando um tempo, daqui a pouco elas já não vêm mais com tanta força. Daqui a pouco elas só vêm no domingo, sentavam na frente, começam a sentar no meio, começam a sentar para trás, e aí aquela voz que um dia chamou, que mudou a vida delas, que fez elas virem na frente, entregar a vida para Jesus, já não tem mais força. E toda pessoa que perde essa força da voz de Deus, eles covardemente vão influenciar e vão transferir a responsabilidade da força que a voz de Deus tem na vida deles, para A, para B, para C. Eu estou assim por causa do fulano, eu estou assim porque ninguém em casa me apoia, eu estou assim porque eu sou o único crente dentro de casa, eu estou assim porque isso, por aquilo. São as coisas que sempre falo. Eu estou assim por causa da igreja, eu estou assim porque ninguém fala comigo, eu estou assim por causa de A, de B, eu estou assim porque estou enfrentando uma luta em casa. E nós vamos colocando nomes para enfraquecer a voz do chamado de Deus, que um dia foi poderoso, capaz de nos movimentar, capaz de nos tirar da inércia, capaz de nos levar às coisas grandes, profundas. Abraão está passando por esse período que nós passamos também. E aí Deus fala com ele novamente e diz assim: o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Uau! Como é importante ouvir Deus no meio do percurso, onde a voz inicial que nos deu coragem, que nos fez destemidos a alcançar uma vida diferenciada, já não tem mais força. Eu vim aqui como a voz de Deus nessa noite, novamente a dizer para você: não tema, meu amigo, minha amiga. Deus me trouxe aqui para falar contigo
direto contigo: não temas. Você pode estar aí se sentindo fraco, desanimado, mas Deus diz: não temas. Eu sou o teu escudo, o que eu falei ainda está valendo. Grande será a tua recompensa. Se eu fosse você, eu levantava a minha mão e começava a glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Engrandeça o nome dEle. Fica um pouquinho com a tua mão levantada, alguns segundos só. Se conecte aqui, conecte a tua fé. Ei, aleluia. Deus parando você no meio do percurso e reafirmando: tudo que eu falei está valendo, tudo que eu prometi está acontecendo. É só um momento, Abraão, é um momento que você passou. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E é uma coisa tão interessante que Abraão aqui precisava ouvir Deus, porque depois que o seu sobrinho faz tudo com ele, Deus fala para ele assim: ó, vai lá e salva ele. Tá doido? Já deixa de ser um chamado pessoal para: vai lá, tu não trouxe teu sobrinho, agora salva ele lá. Ele teve que se negar a vergonha que passou, ele teve que perdoar, teve que engolir, como diz o pessoal de Natal, quando está chorando, para parar de chorar, eles falam assim, em vez de falar para de chorar, dizem: engole o goto. Engole o goto. Abraão engole o goto e vai buscar ainda, salva o seu sobrinho. Imagina emocionalmente, Abraão está mexido, muitos anos havia passado, nada de filho, um monte de perturbação na sua vida. Aí Deus tem que falar com ele. E você entrou aqui hoje assim, pode ter certeza que Deus jamais vai me dar uma mensagem dessa se não trouxesse as pessoas certas hoje aqui para ouvir essa palavra. Ele está reafirmando a você: o que eu falei ainda está valendo. Vamos lá! Engole o goto, enxuga as lágrimas, sacode a poeira, limpa a sandália, que ainda tem uma longa caminhada para a gente seguir. Aleluia, aleluia. E Abraão faz o questionamento que todos nós fazemos: a Deus, por acaso vai ser Damasceno? Ele começa a murmurar com Deus que ele está cansado. Ele obedeceu, ele saiu. Aí Deus, levando para fora, no versículo 4, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Deus estava dizendo: o que eu falei, que você vai ser pai, que Sara vai ser mãe, está valendo, Abraão. Está valendo. Só não estava na hora. A nossa dificuldade de entender o tempo de Deus. Não estava na hora. E levantando-se para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor e lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda Deus: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. E aí, olha que interessante, Deus vai lá, se mostra a Abraão e diz: Abraão, eu te prometi, Abraão, eu te tirei de Ur dos caldeus e você está debaixo da minha palavra, vai acontecer. E Abraão diz que creu. Sabe o que significa esse crer? Primeiro Abraão creu lá atrás, agora creu de novo. Olha como é que é a nossa vida. É esse processo na caminhada. A gente crê, mas chega um momento que a gente vai desanimando. Deus vai falar conosco, a gente crê de novo. A gente fala e vai crendo, mas o importante é que nós estamos andando, Flavinho. Estamos seguindo. Estamos caminhando em direção ao propósito e às promessas que Deus tem na nossa vida. E Abraão teve que ter coragem
para dar o próximo passo. Em Gênesis 15 ele para, ele se tranca dentro da sua tenda, ele, Sara, e diz: olha, vamos ficar por aqui, vamos esquecer esse negócio, muita tribulação, muita coisa. Deus vai, aparece e diga: não temas, vamos embora, levanta. E ele teve que ter coragem para se levantar e sair de novo, coragem para dar o próximo passo, porque ele estava avançando em direção à terra prometida. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga: eu profetizo sobre a tua vida coragem para você dar o próximo passo. Liberte-se do momento, porque quando a gente crer, diga para ele, quando você crê no que Deus fala, você deixa de crer no que você está vivendo. Guarde essa frase. Quando você crê no que Deus fala, você deixa de crer no momento que você está vivendo. E aí ele teve coragem para dar o próximo passo, e o próximo passo de Abraão era ir em direção à terra prometida. E dessa vez, o que Deus fez com ele, a força que Deus deu a ele, para que ele tivesse coragem para caminhar, o que acontece? Faz com que ele chegue na terra prometida. Mas eu quero falar de outro homem, que também precisou de muita coragem. Só que eu quero falar o outro lado, e você vai entender que hoje a mensagem é curta. Eu quero falar de um homem chamado Noé. Todas as vezes que eu dou aula no meu seminário, quando eu chego em casa, eu fico a madrugada refletindo sobre tudo que eu dei, e fico escrevendo muitas coisas, mesmo depois de tudo que eu escrevi para dar aula. E aí, quando Deus, lá em Gênesis capítulo 6, Deus decide acabar com a humanidade, porque havia o pecado se multiplicado. O pecado havia se multiplicado, e essa multiplicação de um pecado aperfeiçoado, na Bíblia chama-se de iniquidade. Já não era mais um pecado, já não era mais Caim matando Abel apenas, isso era o ser humano, e Deus se arrepende, porque Deus nos criou para sermos eternos, Deus nos criou para relacionamento, e o pecado afasta a nossa vida da presença de Deus, e Deus decide acabar, mas ele acha um homem justo chamado Noé. E aí, por causa de Noé, ele diz: olha, eu vou acabar com todo mundo, mas você e a sua família eu vou salvar. Mas para que eu salve vocês, Deus poderia fazer outras coisas, de outras maneiras, mas Deus decidiu fazer dessa forma. Olha, você vai construir uma arca, um barco muito grande, e você vai, depois que você construir esse barco, você vai colocar a sua família, e você vai colocar uma espécie de macho e fêmea de um animal dentro da arca. Vai chover, vai haver um dilúvio, todo mundo vai morrer, e depois só vocês vão continuar escrevendo a história. E aí, de Abraão tudo bem, né? A mulher, agora é um negócio muito louco, a coisa vai, né? E aí, construiu uma arca. Eu fico imaginando Noé, na sua hermenêutica, compreendeu que seria uma arca, a dimensão do que Deus dá. Existe hoje uma arca, uma réplica dessa arca, construída literalmente nos moldes de tudo da Bíblia Sagrada, inclusive a madeira, o tapume que fez a vedação. É uma coisa de louco. Hoje está na Holanda, inclusive existem animais lá dentro, e um cara muito rico da Holanda, um milionário, decidiu construir e faz daquele lugar um lugar de visitação. Pessoas do mundo inteiro vão lá, e quando as pessoas chegam lá, elas choram. Quantas pessoas, é um cristão que fez isso, quantas pessoas aceitam Jesus só de poder olhar e imaginar como Deus fez. A presença de Deus tão forte, um homem decidiu fazer isso. E olha que coisa interessante, que no meio tem 100 metros, que coisa louca,
E Deus fala para ele, ó, você vai pegar a madeira das árvores e você vai preparar. Ele teve coragem para enfrentar o desafio. Eu não estou falando de 1 ano, de 2 anos, não estou falando de 25 anos que Abraão e Sara levaram para terem Isaque. Eu estou falando de 100 anos que ele levou para construir essa arca. Todos os dias ele tinha coragem para chegar, cortar a madeira, preparar a madeira, colocar a madeira, pregar a madeira. Todos os dias ele tinha coragem durante 100 anos, sem desanimar, diferente de Abraão. Eu quero levar você a um paradoxo, 2 realidades. Primeiro de Abraão, que desanimou no caminho e Deus apareceu e falou com ele. Esse homem agora não precisou que Deus falasse com ele. A fé do que Deus havia falado uma vez foi suficiente para ele permanecer 100 anos construindo uma arca, porque ele tinha uma palavra dessa arca: eu vou salvar a sua família. O primeiro homem na Bíblia que mostra a real importância do que significa família. Quantas pessoas às vezes não vêm à igreja para salvar a sua família? É só vir no culto, trazer, a gente faz o resto, ora, unge, quebra. Já desanimaram de orar pelos filhos, ou acham que não precisam de cobertura. Um homem totalmente focado, em momento algum a Bíblia diz que Noé desanimou, que Deus teve que aparecer e dizer para ele, vai, continua. 100 anos focado. Quando ele termina, Deus fala, coloca a sua família aí dentro. Ele ainda teve que buscar uma espécie de cada animal. Não foi fácil pegar, vem cá, vó, pega aqui, 100, pega esse aqui, vamos embora, vamos levar para dentro da arca. Ele não ficou desanimado. Era um cara extremamente focado. 2 pessoas espiritualmente, emocionalmente diferentes. E o problema não foi esse. Abraão precisava de coragem para chegar na terra prometida. Vem o dilúvio, todo mundo morreu, a arca repousa, só tem eles. Agora ele precisava de coragem para dar o próximo passo. E o próximo passo não seria construir a arca, mas sim desapegar dela. Porque quando o mar desce, a arca não serve mais para nada. Só que quando você constrói uma coisa com 100 anos, você cria vínculos. Eita Deus, é forte. O de Abraão era para ir. O de Noé era, como é que eu vou deixar essa arca? A minha vida está toda aqui, tudo está aqui. Ele precisava de coragem para desapegar, para entender que agora ele precisava largar aquela arca lá. O seu trabalho todo. Eu fico imaginando Noé descendo e olhando aquela arca cada vez mais longe, imaginando todo o trabalho que ele teve, tudo que teve. Mas Deus havia preparado algo maior e melhor do que uma arca. Repita comigo: quando Deus mandou Noé construir a arca era o local da salvação, era o melhor lugar para se estar. Mas depois que o mar desce, a arca era o lugar para se afastar, porque o melhor lugar era lá embaixo, porque eles estavam sozinhos. Como entender isso? Como entender a coragem que nós precisamos para dar passos diferentes na nossa vida? A nossa história de vida também é assim. Quando aceitamos Jesus, damos um passo. Precisamos de coragem para dar um passo para largar o pecado. E aí temos coragem. Não, bispo, eu larguei a bebida, larguei a mulher na rua, larguei tudo, não faço mais nada de errado, agora eu estou temendo a Deus. Teve coragem. O chamado de Deus, vem até aqui que eu quero salvar você, foi suficiente para isso. Depois ele consegue ter coragem para descer naquelas águas, deixar o seu velho homem lá para ressurgir uma nova criação. Quem sabe você ainda não adquiriu essa coragem.
A voz do chamado não foi suficiente ainda para fazer você se batizar? Muitos ouviram a voz e a voz deu coragem para começar uma vida nova. Depois um passo novo uma coragem para dar um passo para nascer de novo, para ser regenerado, para começar a conhecer o processo da santificação, o processo que a gente foge de fofoca, de contenda, a gente foge de coisa errada. Esse processo de santificação, que na verdade a palavra santificação do original grego significa separado. Não é aquela pessoa que está brilhando, não é isso. É aquela pessoa que é separada, chega no lugar, tem as más conversações que corrompem os bons costumes, ela se afasta. Isso não é para mim. E muitas das vezes temos que romper com amizades que querem que a gente esteja no meio dessa lixada toda. São necessários coragem para viver a santidade, coragem para dizer não às festinhas que a gente ia, e que muitas das vezes vamos dizer que desagradaram os amigos que nós tínhamos no mundo. Não vou, porque aí tem cerveja, aí tem bebida, tem essas coisas, minha vida agora é diferente. Mas você é família, eu sou família, mas eu sou diferente, e eu não quero estar aí, já não faz bem, porque no mundo fazia bem, quando estava todo mundo doidão, dançando na boquinha da garrafa, e outro cantando pagode, e no outro dia todo mundo sem vida, porque é momentâneo. Mas agora não faz bem mais, as brincadeiras, os palavrões. Passamos pelo processo da santificação, temos coragem para isso, para começar de novo. E aí nós vamos em direção às promessas que Deus tem para a nossa vida. Vamos dizer em direção ao que Deus nos prometeu. E muitas das vezes nos cansamos. E aí precisamos de coragem para dar um outro passo. E aí vem Deus, como veio Abraão, e fala conosco, e nos impulsiona a voltar, a caminhar, a seguir. Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? A coragem é algo tão extraordinário que a Bíblia diz 365 vezes: não temas. Se o crente entendesse isso, eu quero conjecturar como todo mundo faz, não quero fazer nada diferente, mas se você pegar para cada dia do ano, tem um não temas na Bíblia. Tem um coragem, porque não temer é tenha coragem. Não temer é confia. Entrega, vai, não pare, siga, complete, vá até o final. 365, inclusive hoje tem um não temas para o dia de hoje, como vai ter até o dia 31 de dezembro, o não temas de Deus dizendo: coragem, meu filho, coragem, eu estou conduzindo a sua vida, eu estou dirigindo a sua vida, mas coragem, coragem para seguir, coragem para seguir. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Abraça o seu irmão, diga coragem, irmão. Aleluia. Mas também precisamos de coragem para desapegar do nosso momento. Existem coisas que foram boas até aqui e daqui para frente já não fazem mais sentido. Existem coisas que foram maravilhosas até aqui, mas nós temos que desapegar delas, porque Deus tem coisas maiores para cada um de nós. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual a tua trajetória, de Abraão ou de Noé, mas nós precisamos seguir e desapegar. Só que tanto seguindo e desapegando, nós estamos seguindo.
É incrível, né? Essa é a realidade. O prosseguir é para aquilo que está adiante, e o desapegar é aquilo que nos marcou de bom, mas Deus tem algo melhor lá na frente. Como é difícil tomar essa atitude, porque quando estamos entristecidos, animados, é fácil receber a voz de Deus. A gente chora, a gente sente como Abraão sentiu. Uau, Deus falou comigo, e ele creu. Mas como ouvir Deus quando a gente está naquele caminho, sabe, que já está há anos, que parece que está tudo bom, mas nada muda. Aquela zona de conforto que estamos seguindo, e Deus está dizendo: ei, eu tenho algo maior para você. Como ouvir, como sair da arca, esse é o lugar da proteção, como desapegar, como entender o que Deus está falando. Agora tem um detalhe: quando você está como Abraão, desanimado, entristecido, e Deus fala para você ir, isso é maravilhoso, isso é fantástico, e eu creio que Deus está fazendo isso na vida de muitas pessoas nessa noite. Mas o mais extraordinário é quando você está tudo bem, você entende que aquele tudo bem, que pode ser tudo bem para todo mundo, não é para você, e as pessoas não conseguem te compreender, porque você tem necessidade de crescer, você tem necessidade de viver algo a mais. E quem vive em momento recebendo força, eles não conseguem entender o que é: eu tenho força, por isso eu não quero mais viver o que todo mundo vive. Eu não quero mais seguir o que todo mundo segue, na velocidade que todo mundo anda. Até aqui foi, beleza, chegamos até aqui, ótimo, mas aqui não pode parar. Tem coisas maiores para conquistar. Se eu cheguei até aqui, porque eu posso chegar até ali, e se eu chegar até aqui, significa que Deus me deu coragem para eu chegar até lá. E depois de um mês que Noé desceu o Monte Ararat, 5.700 e tanto de altitude, nunca mais ele pôde ver aquilo que ele tanto construiu para o salvar. Entende? 100 anos da sua vida jogado fora? Não. Os 100 anos que ele demora, agora se encurta, porque só tem ele e a família dele. E eles vão construir uma nova história, só ele e a família dele. Quando os animais vão descendo, quando todo mundo começa, o campo, o ar, imagina o ar da criação, os pastos, virgem, água limpa, ele e a família dele. Não havia mais aquelas pessoas chamando ele para o pecado, não havia mais aquelas pessoas que debochavam dele no momento que ele estava construindo. Não existiam mais os inimigos de Noé, pelo fato dele ser Noé. Mais nada. Você vai se chocar, mas quando a gente chega no Museu do Holocausto, quase 8 milhões de judeus foram assassinados na Europa. Estou falando de 8 milhões. Hoje em Israel mora 8 milhões, eu estou falando de uma nação toda nos dias de hoje. E aí quando você vai buscar a causa disso, sabe qual era a causa? Nenhuma. Sabe por que mataram os judeus? Porque eles eram judeus. Eles nunca fizeram nada com ninguém, mas pelo fato de serem o que eram, pelo fato de tudo que colocavam a mão prosperava, de que tudo que eles faziam, pegavam as mulheres vivas, judias, e abriam elas vivas, para descobrir o que elas tinham diferente, porque elas eram férteis. Assassinaram mulheres assim, a sangue frio, para ver como é que era o ovário delas, como é que era o útero, se tinha alguma coisa de extraordinário. Mataram os judeus porque eram judeus. Pessoas vão te amar pelo que você é, e também vão te odiar pelo que você é, apenas por isso, não que você tenha feito alguma coisa. Noé desce, não tem mais ninguém, só ele e a família dele. Uau, que coisa extraordinária. Eu quero que você abrace o seu irmão e diga para ele: você precisa desapegar.
daquilo que um dia foi bom, mas não é mais. Porque Deus tem coisas maiores para você. Ou você precisa de força para continuar, para ter coragem e chegar na terra que Deus te prometeu. Eu sei que esses dois tipos de pessoas estão aqui nessa noite. E eu sei que Deus está alcançando toda a sua igreja. E eu quero orar por você nessa hora. Eu quero abençoar a sua vida. E Deus hoje te pegou na igreja e está falando direto com você. Desperta. Porque às vezes a gente está, eu tenho que falar, estou entendendo. Mas às vezes a gente está num relacionamento e está ali se condicionando a um monte de coisa. E Deus está dizendo: ei, deixa essa arca. O momento foi uma arca para você, mas vai ser isso aí a vida toda e você não está entendendo. Eu estou querendo te mostrar uma coisa nova e você não consegue ver. Porque se agarrou na arca, porque um dia foi importante para você.